Mais uma vez estamos reunidos aqui no Monte Alverne, em nome do Cristo, para a realização de mais uma palestra que será realizada pelo Renato. E agradeço a todos que estão presentes nesta noite, avisando também que esta palestra será reproduzida amanhã no YouTube, e quem estiver aqui presente quiser avisar algumas pessoas para assistir a partir de amanhã, já está disponível. Lembrando que neste local aqui, diante desta torre, na Praça da Paz, a energia gerada aqui, salutar, que faz bem a todos que estão aqui presentes e a todos aqueles a que mentalizarmos nesta noite, serão beneficiados. Avisando que as atividades do Monte estão praticamente todas voltando à atividade presencial, a de sábado durante o dia, agora à noite na palestra, terça-feira no Anel de Luz, e na farmácia fitoterápica, o bazar está funcionando. A quarta-feira, nas quartas, as reuniões ainda está fechada, mas as pessoas podem participar à distância. Faz a inscrição lá na biblioteca Pietro Baldi, e na quarta-feira serão feitas preces em favor das pessoas que fizeram inscrição. Quinta-feira, a reunião de desobsessão também está funcionando normalmente. E sábado, como eu já falei, normal. O bazar, a preces, o passe das crianças, e à noite a palestra. Então, nós vamos chamar o nosso irmão Sérgio para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, acolhe-nos nesta noite em que estamos aqui, sequiosos para recebermos aquele alento, amenizando as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Neste espaço, ao ar livre, sentindo a natureza ao nosso redor, sentindo o Teu carinho, Senhor, e que aqueles irmãos que não puderam estar presentes recebam também essa mesma vibração de paz e de amor, transformando a nós para sermos pessoas mais conscientes, mais prestativas, e que possamos ter, Jesus amado, uma noite de ensinamento, uma noite de exemplos e uma noite tranquila para os nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então nós vamos convidar a Isa, ela vai tocar umas duas músicas aqui para nós, para nos alegrarmos. Pra mim é criança brincando.
obrigada. Eu vou cantar agora uma música que dedico ao Tom, que faz hoje 10 meses que ele retornou à pátria espiritual. Então, que onde ele estiver, certamente talvez aqui, né? Que ele receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão de sempre. Obrigada. Quando uma tristeza tocar seu coração, não desanime, cante uma canção. Se lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas ponha um sorriso em cima do seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Se lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas quando uma dorzinha danada lhe doer, bem lá no fundo, te fizer sofrer, se lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Lá, 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 Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada. Então, para dar seguimento aos trabalhos, vou convidar o nosso irmão Borges e fará uma leitura e um pequeno comentário. A música ali, esqueci até que era isso. Boa noite. Boa noite a todos de casa, a todos os presentes. E nós buscamos ali, esse livro foi psicografado por Ariston, chama-se Expansão, pelo Espírito André Luiz. E abrindo aqui, me chamou a atenção uma frase. Obrigado. Tem aqui: nunca deixe de sorrir. O sorriso é a presença de Deus em nosso coração. Isso pode parecer um chavão, uma coisa que busca associar um sorriso, Deus, uma felicidade, uma coisa meio vaga. Mas eu gostaria de, em pouco tempo, tentar pelo menos um aprofundamento nessa questão. Nós estamos falando de um sorriso de alma que brota no rosto, mas que vem de um coração que está feliz com a vida, genuinamente feliz, e sorri para todos e para tudo. Sorri da grande obra de Deus. E podemos nos perguntar, mas no mundo de tantas dores, de tantas dificuldades, nós podemos sorrir? Não, nós temos a obrigação de sorrir. Vamos lembrar do Cristo, que já próximo ao seu momento de crucificação, que ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele diz:
Pai, seja feita a vossa vontade. E nada nos ocorre que não seja da vontade de Deus. Nada nos ocorre que não esteja nos planos da vida, adaptado a cada um nas particularidades daquilo que a gente precisa. Então, se a dificuldade nos chega, se a dor nos chega, podemos até chorar, porque dói. Mas mantenhamos acesa a chama que nos dá mais do que fé, nos dá a máxima certeza de que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus e pela vontade de Deus para o nosso bem. A gente pode até não achar bom naquele momento, mas é para o nosso bem, tudo material, escolar, tudo para a gente aprender, para que a gente avance e avance cada vez mais. A lição é dada não só na medida do que é necessário, mas na medida do que suportamos. O mundo é movido por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, que diz assim, a mensagem do Mestre. Ele veio aqui deixar a mensagem para que a gente tenha como um mapa da nossa caminhada espiritual e psicológica e comportamental aqui na Terra. E qual é a síntese de tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus é amar a sua obra, é amar tudo que nos ocorre, tudo, porque tudo vem de Deus. Tudo. Então, mesmo doendo, mantenhamos o sorriso no nosso rosto. Que é dor maior do que a dor de Maria, que recebeu o seu filho descendo da cruz no seu colo, que está representado pela obra La Pietà. Então, gente, vamos permanecer sorrindo, ainda que doa, alegre, porque também a gente vai aprender a amar a vida e amar o próximo, amando a Deus. Que tenhamos um estado de espírito alegre por si mesmo, sem motivo. Ah, eu sou alegre se eu tiver resolvido, se eu tiver adquirido a minha casa, se eu tiver comprado, se eu tiver ter ao meu lado a pessoa que eu amo. Não é isso. São as bênçãos de Deus, que às vezes nos dá aquele momento de respiro na escola da vida, nos dá aquele recreio. Ah, então a gente está aqui para sofrer? Não, a gente está aqui para esforçar, dedicar, aprender e esforçar cada vez mais. Nós não estamos aqui a recreio. Tá bom? Então, mantenhamos nosso sorriso. Mas aí, nesse momento de fechamento dessa reflexão, Isa lembrou do desencarno de Tom, e nós fizemos um poema que será escrito ali na parede, no cantinho do Tom, e eu vou pedir licença para declamá-lo. É uma coisa bem curta, mas que tentamos traduzir e colocar em palavras uma fotografia do como vemos Tom, como vemos Ariston, que chamamos de Tom, e carinhosamente esteve fisicamente e está conosco espiritualmente. E diz assim, Ariston, na sinfonia da vida você é o nosso tom, a nota que predomina e que imprime a beleza, que inicia e que termina, definindo a harmonia, transbordante de alegria, na contação de piadas, provocador de risadas, presença descontraída. Francisco de Assis, seu modelo. Jesus, o seu ideal. Incansável ceareiro do trabalho espiritual. Com palavras amorosas, atraiu as atenções. Alcançou muitos ouvidos, despertou os corações, trazendo as mensagens do Mestre, seu Evangelho, suas lições. De sutil sabedoria, simplicidade e pureza. Amante dos animais, protetor da natureza. Acolheu, amou, cuidou. Em cada ser um irmão. E ao próximo dedicou seu viver
como missão. E eu gostaria, assim, só a gente... uma salva de palmas para Ariston em homenagem a ele, uma coisa rápida, assim. Do coração de cada um da gente fica o nosso abraço. Obrigado. Dando sequência à nossa atividade, nós vamos convidar o nosso irmão Renato, que irá fazer a palestra sobre o tema Bem-aventurados pobres de espíritos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Renato. Boa noite. Primeiro de tudo, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aqui na casa de Francisco, e no dia, que o nosso Tom está fazendo 10 meses que está conosco, na pátria espiritual. Então, vamos lá, Só um minutinho. Então, hoje estamos com... só mais uma coisinha que eu tenho que botar o microfone aqui. Então, hoje estamos aqui, com o propósito de dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. As nossas palestras, elas se alternam em palestras dos capítulos desse livro, trazido para nós pelo nosso Allan Kardec, e palestras com temas livres, como foi da semana passada. Então hoje, dando continuidade a esse estudo, através de palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, ficamos aí com a incumbência de falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, antes de entrar propriamente nesse ensinamento do Cristo, é importante a gente lembrar que essa bem-aventurança faz parte de um conjunto de bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha, que diferentes homens sábios, diferentes homens estudiosos das Escrituras enalteceram, destacaram, lembraram a nós da importância dessa passagem do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. O nosso Divino Mestre começou a sua vida pública após ter passado 40 dias no deserto, em oração, meditação, em silêncio profundo, se preparando para os 3 anos que viria. E logo que ele saiu do deserto, quando dizemos logo assim, não muito tempo depois, Jesus proferiu o Sermão da Montanha nas colinas próximas ao lago de Genezaré. E esse momento ficou marcado na história do cristianismo, mais do que isso, na história da humanidade. Pietro Baldi, médium italiano, muito importante para essa casa, e também podemos dizer para os cristãos, O Baldi diz que neste dia que o Mestre falou à multidão, aos seus discípulos, e uma multidão enorme de pessoas, nesse monte, ele trouxe a nós o programa, síntese do seu Evangelho. O Evangelho sabemos que é muito mais extenso do que o Sermão da Montanha. Temos 4 evangelistas dos evangelhos oficiais.
Temos ainda os evangelhos apócrifos, que não são considerados oficiais. Mas de tudo que está dito no evangelho, a gente encontra, por exemplo, né, num dizer de Mahatma Gandhi, um homem que não se reconhecia como cristão oficialmente, e sim hinduísta, né? Mahatma Gandhi veio da Índia, e Gandhi disse o seguinte, olha a frase que o Gandhi nos trouxe para revelar a importância do Sermão da Montanha. Essa frase merece ser ouvida com muita atenção e com o nosso coração. Ele disse assim: se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi, um hinduísta, que é herdeiro de uma cultura espiritual de textos sagrados muito, muito antigos, dos Vedas, dos Upanishads, afirmou isso para o mundo, de que poderia se perder todos os livros sagrados, mas se o Sermão da Montanha se mantivesse, nada estaria perdido. Ou seja, nesses ensinamentos que o Cristo traz, está a síntese do nosso caminho para a realização espiritual. A gente pode dizer que o essencial e a síntese de todo o conhecimento espiritual está no Sermão da Montanha. Espera aí rapidinho que eu estou me organizando aqui. Como é que eu faço isso aqui? Muito bem. Então, lembrado isso, né, de onde se encontra esse ensinamento, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, podemos adentrar especificamente o sentido dessa bem-aventurança. Lembrando que as bem-aventuranças são os princípios através dos quais nós podemos alcançar a felicidade, né? Bem-aventurados é felizes aqueles que são pobres de espírito. Então, agora voltando-se especificamente, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec começa os seus comentários sobre essa bem-aventurança dizendo o que é preciso entender por pobre de espíritos, perdão, por pobre de espírito ou por pobres em espírito. Esse ensinamento ele tem algo enigmático, porque no primeiro momento a gente pode estranhar essa afirmação de Jesus. Isso porque é comum no dia a dia, ou de certa forma é comum, ou a gente já ouviu de alguma forma, né, no cotidiano das nossas vidas, um dizer a alguém como pobre de espírito de forma negativa, né, no sentido de uma pessoa inculta, ignorante, sem conhecimento, né, sem maiores capacidades intelectuais. Então, às vezes pode alguém estranhar por que Jesus está dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Kardec começa de imediato esclarecendo o que precisamos entender como um aspecto essencial dessa expressão pobre de espírito. E aí ele então diz que precisamos entender que Jesus está dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, os simples de coração. Então a humildade é a palavra-chave, é o sentido essencial do que significa buscarmos ser pobres de espírito. Então, Kardec nos explica isso e na sequência ele começa a trazer uma reflexão sobre aqueles que não são pobres de espírito e que na sua época, século XIX, final do século XIX, a humanidade terrena estava compreendendo, sobretudo na Europa, na França, em Paris, estava entendendo que a ciência seria
o caminho de salvação da humanidade. A ciência que a gente conhece, né, como esse conhecimento que produz tecnologias, transformações enormes na nossa vida, no século XIX estava se entendendo, principalmente os intelectuais, os cientistas, filósofos, estavam achando que a ciência era o caminho da salvação. E a ciência representa um conhecimento intelectual, onde a racionalidade é o que nos leva a resolver os problemas. Todos os problemas, se imaginava naquele momento, no século XIX, seriam resolvidos pela racionalidade, pela intelectualidade. Então Kardec comenta que os homens de ciência, os homens, mulheres, né, de ciência, de espírito, que acham que a racionalidade seria a solução para todos os problemas, para entendermos o sentido mais profundo da vida, Kardec chama a atenção para dizer que essas pessoas estavam muito cheias de si, achando que a racionalidade humana, né, essa qualidade do ser humano, essa capacidade, essa faculdade que é o intelecto, daria conta de resolver tudo, né, como já disse. E isso desperta um sentimento de orgulho, no sentido pejorativo mesmo, no sentido daquilo que é o oposto da humildade. E de fato, de lá para cá, do século XIX para cá, estamos já no século XXI, né? Atravessamos o século XX, e a ciência transformou esse mundo do ponto de vista material, mas para uma parte da humanidade, né? Porque ainda do ponto de vista material, por exemplo, milhares, milhões, bilhões de pessoas no planeta Terra ainda vivem na pobreza. Então, a ciência transformou muito, né? Porque saímos do cavalo e fomos à Lua, por exemplo, mas a ciência não transformou, não nos transformou, e nós não nos transformamos pela ciência no aspecto moral, no aspecto dos valores essenciais que devem conduzir as nossas vidas, como esse ensinamento do Cristo revela para nós. Então, Kardec vai chamando a atenção já no século XIX para essa questão, né, desses homens, mulheres de ciência, né, cheios de si, e que não está simplesmente também associado a uma coisa de intelectualidade, né, porque esse sentimento de se achar capaz por si só de dar conta de tudo na sua vida, no sentido de não precisar de Deus, da espiritualidade, do apoio dos espíritos amigos, é disso que se trata o orgulho. Então, Kardec nos chama a atenção a isso, né? Traz essa reflexão. E eu me lembrei, quando eu estava aqui, né, lendo o livro, estudando, eu me lembrei de uma história que vem nos fazer refletir sobre essa questão dos homens de ciência, né, do conhecimento científico, da humildade e da sabedoria. Essa história eu ouvi lendo, ouvi não, né, eu li, mas li como eu estivesse ouvindo, na época a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, ela contou essa história, né, para ilustrar a nós o que é a sabedoria, o que é o conhecimento simples, mas que te permite resolver questões da sua vida prática, mas mais do que isso, permite você viver em harmonia e integração com a natureza. E quando eu li, né, essa história que a ministra Marina Silva contou, aquilo ficou gravado no meu coração, e quando eu estava estudando eu me lembrei disso, né? É uma história belíssima. A história é assim, né? É um grupo de cientistas, isso se deu de verdade, tá, gente? Essa história aconteceu de fato. Um grupo de cientistas foram para a floresta amazônica fazer pesquisas na floresta, né? Coletar dados, amostras de plantas e etc. Para poder andar pela mata, eles precisaram ser guiados, né, por um homem da floresta, né, por um caboclo,
como se diz lá, né, na Amazônia e naquela região toda. E aí, esse caboclo guiou os cientistas no primeiro dia pela mata, e no final do dia, quando eles chegaram próximo à casa onde esse homem morava, onde eles iam acampar, os cientistas, eles começaram a fazer o acampamento na beira do rio, bem pertinho do rio. E aí, esse caboclo ficou olhando eles, fazerem um movimento, e daqui a pouco ele disse assim para o cientista: olha, moço, vai chover essa noite. E aí esse cientista virou para ele e falou assim: seu Raimundo, é o seguinte, a gente está aqui conectado aqui, ó, no satélite, a gente está com as informações todas atualizadas do clima e está dando certo que não vai chover essa noite. E aí o caboclo baixou a cabeça, ficou contrito, né? Um homem humilde da floresta, e foi para sua casa. E eles montaram o acampamento lá e tudo certo. E aí, quando é de madrugada, batem lá na porta da casa do caboclo, o caboclo acorda, seu Raimundo, e aí vai ver o que aconteceu, Seu Raimundo, o rio subiu, choveu aqui, alagou nosso acampamento todo. E aí seu Raimundo saiu, ajudou eles a puxarem as coisas lá de perto do rio, enfim, resolveram lá naquele momento e foram dormir. Aí no outro dia, eles estavam se arrumando de novo para sair, né? Já estavam de novo lá perto do rio, porque a trilha saía por ali. E aí o cientista lembrou e falou assim, e perguntou para o seu Raimundo: seu Raimundo, como é que o senhor sabia que ia chover essa noite? A gente olhou aqui na nossa tecnologia toda, com toda a nossa ciência aqui, o negócio estava dizendo que não ia chover, o senhor disse que ia chover. Como é que o senhor sabia disso? Ele falou: seu moço, sabe o que é? Tá vendo aquele formigueirinho aqui, perto aqui do rio ali? Toda vez que as formiguinhas estão subindo lá para cima, perto da minha casa, é porque vai chover, é certo que vai chover. Né? E aí eles ficaram daquele jeito, né? Como se diz, de cara, né? E aí fica a lição para nós. O que significa isso, né? É um saber de um homem da floresta que, por uma atitude de humildade e de inteligência, observa a natureza, interage com a natureza, com as formigas, e vai descobrindo uma relação entre formiga e clima, né? E aí ele vai compreendendo a obra de Deus, que é aquela floresta e que é a casa dele, a partir da humildade. Por isso São Tomás de Aquino nos deixou uma frase belíssima também, né? São Tomás de Aquino foi um padre, filósofo, teólogo da Igreja Católica, no mesmo século que São Francisco esteve aqui também conosco, século XIII. E São Tomás nos deixou uma frase muito bonita, muito pequena, simples, mas muito bonita. Ele disse assim: o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. Essa inteligência que está num homem simples como o seu Raimundo, essa inteligência está também, gente, no átomo. Os átomos, eles se organizam em moléculas, formando uma organização mais complexa do que um único átomo, né? Olha só a inteligência que está nos átomos, né? As formigas, elas vão compreendendo como é que funciona o clima de uma floresta. Olha só, gente. A gente estava aqui agora ali, nesse cantinho, tem umas formigas aqui passando para cima e para baixo. Esses serizinhos que a gente, quando não vê, já pisou, já matou os bichinhos. Eles são capazes de compreender dentro de um processo, né, que é muito diferente do nosso de entender, claro, mas tem uma inteligência divina permitindo que compreenda o momento que, olha, né, vai chover, porque tem, claro, indícios que elas têm sensibilidade para ir percebendo, porque quando começa a formar uma situação de chuva, todos os seres vivos de uma floresta, né, os vegetais são seres vivos, formiguinhas já são animais, mas tudo se interliga, e aí os seres são capazes de perceber a chegada da chuva. Da mesma forma, toda a nossa tecnologia, né, celulares que falam assim, né, Bosta? De repente, a gente fala, capta o que a gente falou e já começa a trazer informação, é fruto da inteligência humana, que também é divina. Agora, nós humanos padecemos desse vício, desse mal que é o orgulho.
E aí o orgulho distorce essa inteligência humana e cria problemas para nós, né? E para a sociedade de um modo como um todo. Pois bem, então, indo mais um pouquinho para frente, vale a pena a gente também buscar entender a humildade, né, esse sentimento, pelo significado da palavra, pela etimologia da palavra, ou seja, de onde que ela veio, essa palavra humildade, que está no nosso vocabulário do português, de onde essa palavra veio? Buscando essa informação, eu descobri que ela vem de uma palavra grega chamada, né, que a gente pode pronunciar como humus. Humus. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, de humus. Tem o humus da minhoca, né, que é um adubo que se produz a partir da minhoca, dos processos digestivos da minhoca. E essa palavra humus do grego significa terra. Terra, essa terra que estamos pisando. E esse mesmo vocábulo aqui grego, ele deu origem à palavra homem e humanidade. Olha que coisa interessante, né? Humildade nos traz a essa palavra, humanidade, que somos nós. Significando primeiramente terra fértil e criatura nascida da terra, a ideia de humanidade, criatura nascida na terra. Então, humus tem uma relação também com humilis, e aí o significado de que aquilo que fica no chão. Então, compreendendo a palavra humildade, podemos dizer que cada um de nós, seres humanos, somos como um pedaço de terra. E está lá, né, no Evangelho, no Velho Testamento, que somos feitos do pó da terra. Né? Somos como um canteirinho, um jardim, que sendo cultivado por nós mesmos, podem nascer essas virtudes, né? A humildade, o amor e a verdade. E aí, quando eu estava aqui, pensando nisso, enquanto eu preparava a palestra, eu me lembrei de um poema de Tagore. Tagore foi um poeta indiano e que pudemos conhecer também, né, a expressão do seu coração depois que ele desencarnou, através da mediunidade do nosso querido Tom, do nosso Ariston Teres, que então psicografou esse livro aqui que eu peguei, que chama Tagore, Além das Estrelas. E aí eu me lembrei de um poema que está aqui e que tem o título Vós sois o sal da terra. Esse título nos remete também ao Sermão da Montanha. É um dos ensinamentos que o Cristo trouxe no Sermão da Montanha. E aí o poema é muito curtinho, mas muito profundo e nos traz justamente uma forma de compreender poeticamente a humildade. Então, Tagore nos diz o seguinte: a folha muito tímida, conduzida pelo vento e crestada pelo sol, recolheu-se nas entranhas do solo e se fez adubo para que sobre ela as flores crescessem em banquete de beleza. Observando isso, o discípulo se deixou embalar na brisa da fraternidade. Projetou-se no manto da humildade e tornou-se sal da terra. Então esse poema nos traz novamente, né, essa sabedoria de que a humildade está na natureza, como nesse fato de uma folha que cai, se deteriora, vira adubo para a terra, de uma terra que vai nascer outras plantas, árvores, arbustos, flores. E o discípulo, tocado por esse fenômeno da natureza, que revela a humildade de Deus na natureza, também se deixa
ser levado pela brisa, ser levado pela espiritualidade por Deus, em dado momento se entregar, né, para a morte quando ela assim chega, e o seu corpo virar adubo para a terra, virar humus. Aceitar a morte quando ela nos chega no momento da nossa passagem é mais uma oportunidade de se cultivar a humildade nos nossos corações, né? Momento muito desafiador, né? Porque a morte nos coloca de frente com tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer numa encarnação. Mas quando ela chega, é porque assim Deus quis. Como o Borges bem destacou aqui no momento do nosso comentário, nada escapa à vontade divina. E há 10 meses a gente viu o nosso Tom partir, né? Muito rápido, nem inesperadamente, né? Todos os amigos que viviam muito próximo, a nossa Isa, Nuno, enfim, Van, Eli, família, foi inesperado, né? A gente sabe disso, não imaginávamos que íamos chegar hoje aqui em 2021 sem o Tom estar aqui fisicamente conosco. Mas assim foi os desígnios de Deus. Cabe nós aproveitar essa oportunidade para aprender um pouquinho mais com a humildade, de confiar em Deus, de lidar com essas dores que vêm de uma perda tão, né, que dói no coração. Para mim foi tão doído, né? O Tom estava e está, né? Assim como meus pais estão para mim. Enfim, mas é isso. Estamos aqui para aprender a ser humildes. Tá, então indo mais um pouco à frente, eu já vou pedir um pouquinho de mais tempo, tá? Para as 9 horas, né? Eu comecei aqui 9h20, eu vou até as 9h10, tá bom? Se vocês deixarem, tá? E se tiver muito chato, vocês me avisem aí, por favor. Então, vale a pena também a gente entender por que Jesus usa essa expressão, né? Pobres de espírito, né? E aí, estudando, né, o contexto cultural no qual o Cristo, né, Jesus Cristo nasceu, cresceu e se tornou o Jesus que todos nós conhecemos, estamos falando da cultura hebraica, dos judeus. E o Velho Testamento já nos anuncia essa expressão em Elias, né, o profeta Elias, do Velho Testamento. Elias viveu 700 anos antes do nascimento do Cristo. E lá, né, nas palavras de Elias, a gente vai ouvir ou ler o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, se referindo a Deus, que vive para sempre e cujo nome é santo. E aí Deus fala, né, através de Elias: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então essa palavra contrito, né, tá junto com humildade. Desses seres, dessas pessoas que se colocam em si, naquilo que somos, né, que é filhos e filhas de Deus. Somos uma parte dessa obra, os seres que constituem este nosso planeta. E quando a gente fala de seres, a gente fala dos seres vivos, mas a gente pode também falar dos seres minerais. Ou seja, esse planeta já é uma obra de criaturas, de filhos de Deus. E nós, humanos, somos mais um dentro desse conjunto que chamamos de planeta Terra. É claro que temos qualidades diferentes que os minerais têm, é óbvio. Estamos aqui pensando, falando, buscando compreender os ensinamentos de Deus. Mas isso não nos faz melhor, superiores. Olha só, isso não nos faz superiores. Isso nos traz essa evidência da evolução, que é uma expressão de Deus. A evolução é Deus, é uma expressão de Deus, né? É Deus nos levando para
sua casa, de volta à sua casa, né? Tomando consciência, porque se o mineral não tem a consciência de que existe Deus, essas criaturas que aqui somos, né, humanos, despertamos para essa consciência de que existe Deus, que existe essa inteligência, né, essa força criadora. Mas somos mais uma criatura entre as outras criaturas, né? Pois bem, temos também uma outra passagem do texto de Elias, no entanto, pelo tempo eu vou me adiantar um pouquinho. É importante lembrar que, além dos textos de Elias, também a ideia de pobres de espírito vem também nos pergaminhos do Mar Morto, né? Que são documentos encontrados na década de 40 e 50 do século passado, escrituras deixadas pelos essênios em cavernas do Mar Morto, e que são os textos mais antigos, né, dos ensinamentos dos judeus e também dos ensinamentos cristãos. Pois bem, eu estava falando então desses termos, né, da ideia de pobres de espírito lá no Velho Testamento. E aí a gente encontra agora, muito recentemente, né, no século passado, mas na década de 40 também do século passado, um livro que chegou a nós pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, Boa Nova, um livro belíssimo que nos faz relembrar as passagens do Cristo. E aqui nesse livro tem um capítulo que chama o Sermão do Monte. E quando a gente lê esse capítulo, é impressionante. A gente vai encontrar, através da mediunidade do Chico, ditado por Humberto de Campos, uma história, né, do Cristo, quando ele vai proferir o Sermão da Montanha, mas que antes desse momento, Jesus tem um momento na casa de Levi, que é Mateus, né? O cobrador de impostos, que depois passa a ser conhecido como Mateus, o apóstolo de Cristo, que nos traz justamente o Sermão da Montanha, que, se eu não me engano, só está no texto, no Evangelho de Mateus. E aí, quando a gente pega aqui esse livro, a gente encontra expressões que nos remetem a essa ideia do pobre, os pobres de espírito, os humildes, os contritos, e nos ajuda a entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Então eu vou ler um trechinho, né? Quando Jesus, nessa conversa com Levi, porque Levi, num dado momento, ele tinha entendido que as pessoas necessitadas, né, pessoas aleijadas, com problemas mentais, não poderiam ajudar na construção do reino dos céus aqui na terra. Ele tinha entendido mal, né, a mensagem do Cristo, a ponto de, numa conversa com amigos dele que tinham problemas, ele acaba constrangindo esses amigos. E aí, quando o mestre chega na sua casa, ele coloca para o mestre o que tinha acontecido, e aí o mestre vai então esclarecer para ele. E aí Jesus diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quando caímos em sofrimento, né? Quando nos sentimos incapazes de realizar alguma coisa na vida, enfim, quando qualquer sofrimento nos abate, é quando há uma maior oportunidade dos nossos corações se abrirem. Normalmente ainda se dá assim, né, na maior parte de nós. Normalmente é pela dor que despertamos para a vida espiritual. Ainda que não seja necessariamente só por isso. Mas ainda o mundo nos mostra isso. E ele continua mais um pouco, né? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam,
um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então, Jesus estava se dirigindo, quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, a todos aqueles que estavam lá e estão aqui no mundo, como nós, né? Lidando com padecimentos, dificuldades, momentos de tristeza, né? De desesperança. Porque essa vida aqui no nosso planeta nos coloca de uma forma ou de outra diante disso. Nós temos a experiência também de, né, trabalhar como psicólogo e acompanhamos, né, temos essa oportunidade divina de acompanhar o sofrimento das pessoas que nos procuram, né, nesse trabalho de atendimento psicológico. E diante desse caminho que a gente vem trilhando, nesse trabalho como psicólogo, ouvindo o que a espiritualidade nos diz, a gente pode afirmar, gente, que nesse mundo não há um ser humano que não lide com conflitos interiores, né? Que se exteriorizam em situações familiares, situações de trabalho, enfim, situações e situações. Isso faz parte desse mundo aqui. E quando a gente começa a entender isso e se abre para viver isso, para poder compreender, né, os nossos sofrimentos, porque eles estão relacionados àquilo que precisamos transformar em nós, lapidar em nossas almas, a gente vai poder, então, ter alegria e se regozijar com essas oportunidades que o sofrimento, a dor nos traz. Então, continuando mais um pouco, então Jesus não quis dizer que os pobres de espírito são as pessoas desprovidas de inteligência, mas sim os humildes. A humildade é um ato de submissão às leis divinas. É poder compreender que quando a gente sofre, como eu estava dizendo, é porque tem aspectos das nossas personalidades, né, que estão precisando ser lapidadas. E são aspectos que não estão respeitando as leis divinas. A lei divina maior, como foi lembrado aqui há pouco, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando o sofrimento vem, é porque a gente não está sabendo lidar com dada situação a partir do amor. Ou seja, tem algo em nós que precisa ser transformado. Então, respeitar as leis divinas tem a ver com isso. Por sua vez, o orgulho, que é o oposto da humildade, é uma evidência de uma revolta contra essas leis divinas. Né? É o nosso lado rebelde, revoltado, que quer fazer as suas próprias leis. E aí cria-se um atrito com a lei divina, porque a lei divina é absoluta. Ela não tem como ser transformada. E aí quando nós, né, queremos fazer as nossas leis como aquelas que vão reger as nossas vidas e a vida dos outros, inevitavelmente esse atrito cria dor, cria sofrimento. O orgulho também a gente pode dizer que é um estado da alma na qual a criatura se sente cheia de si mesma. Às vezes tão cheia de si mesma que às vezes ela pode se confundir como um deus, como uma deusa. Na história da humanidade temos casos, né, de seres humanos, Alexandre o Grande, os imperadores romanos, eles se identificavam em determinado meio como um deus. Né? Mas não só naquela época, ainda hoje, né, gente? Estamos numa época, né, esses últimos anos que vemos passando, se a gente olhar para o campo, né, social, político aí do mundo, a gente vê líderes políticos que, como o Chico aqui nos disse anos atrás, não há muito tempo, que a gente tinha os últimos déspotas assumindo o poder nesse planeta. Mas como ele disse, graças a Deus, os últimos, né? Que são essas pessoas que são tão cheias de si, que às vezes elas se veem como Deus. O orgulho tem a ver com isso. Agora, é importante também lembrar que não é só nesses homens, né, que se tornam poderosos. O orgulho espreita em cada um de nós, de formas muito sorrateiras, aonde a gente precisa, então, justamente cultivar a humildade para poder reconhecer onde o orgulho chega e atrapalha, né, o amor florescer nos nossos corações.
Pois bem. Um outro aspecto importante, já são 9 horas, né? Então eu vou apressar aqui um pouquinho. Um outro aspecto importante que o Kardec traz, né, no capítulo 7, está no subtítulo Aquele que se eleva será rebaixado. E aí nesse tópico, Kardec traz uma citação do Evangelho também de Mateus, muito conhecida por todos nós, né? Onde Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E o que Jesus quer dizer com essa parábola, com esse ensinamento? Ele quer dizer que precisamos ser como crianças na pureza, na simplicidade da criança, na inocência, no sentido mais essencial da inocência, que é viver a vida movido pelo que há de melhor em si. A criança vive a vida melhor, a partir do melhor que há nela, que é, por exemplo, brincar. Né? Então, Jesus nos traz esse ensinamento através, né, do exemplo da criança, porque é uma outra forma de falarmos da humildade. As crianças, naquilo que elas são essencialmente, elas são humildes, né? São simples. Elas são sempre abertas ao ouvir o outro. É verdade que também, né, como eu sou psicólogo, a gente sabe que desde pequenininho as crianças começam a perder essas qualidades. Isso acontece. Quando a gente trabalha com as crianças na escola, enfim, a gente vai acompanhando que essas dificuldades humanas começam logo desde cedo chegar. Mas quanto mais a criança ainda guarda a sua essência, ela é isso que o Cristo traz através desse ensinamento, né? Então, assim, a criança simboliza a simplicidade, a pureza de coração. O não ter, né, o sentimento de superioridade. Porque a criança é um ser ainda também muito, né, dependente, frágil, pequeno. Então, ela não vive sentimentos de superioridade que vão vir, né, tomar conta já a partir, sobretudo, assim, da adolescência, da vida adulta. E isso vai chegando. E aí, o que o Kardec quer dizer desse ensinamento de Cristo sobre aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se rebaixa será elevado, é de que aqui no nosso mundo, onde ainda prevalece uma lei de luta, né? O Baldi aqui vem nos esclarecer, nos ajudar a compreender bastante essa questão, né? Somos seres humanos, ocupamos um corpo de um animal humano, fazemos parte de leis biológicas que nos colocou até então e ainda nos colocou até o momento que o Cristo chegou, podemos dizer assim, sempre muita luta, mas com a chegada do Mestre, ele começa a mostrar para a gente que há outras formas de viver a vida que não pela luta, que é justamente o que esse ensinamento vai nos trazer, né? Que estamos aqui estudando. Então, diante disso, né, o Baldi vai mostrar que ele vai dizer assim, há uma transformação tão profunda acontecendo desde que o Cristo chegou, nesses 2000 anos, uma transformação em nós, do ponto de vista psicológico, onde a gente está aos poucos aprendendo a compreender que não é necessário lutar para viver neste planeta. Mas ainda sabemos que a luta está aí nas nossas sociedades. Mas o Jesus já testemunhou, exemplificou que é possível, justamente, né, pela humildade, pelo amor, pela simplicidade, viver uma vida sem luta, sem disputas. Não? E essa passagem que Kardec nos traz é justamente isso, porque, veja, na lógica do mundo da luta, os grandes, o que se eleva, são, né,
aqueles que deram conta desse mundo. Os que se rebaixam, que se deixam ser humilhados, são, né, a escárnio. Essa é a lógica desse mundo. Jesus vem inverter essa lógica, ele vem dizer, por isso que as bem-aventuranças é um choque quando você lê aquilo, e sobretudo se pensarmos há 2000 anos atrás, onde éramos mais endurecidos, né? Nós mesmos que estamos aqui hoje estávamos lá. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, como assim? Esse mundo precisa de que as pessoas sejam muito inteligentes, né? Muito intelectuais, mas ele está dizendo o contrário, né? Que vale mais ser simples de coração do que um homem intelectual, cheio de conhecimentos, cheio de ideias na cabeça, mas sem valores como a humildade. E aí, para a gente ir terminando, eu quero focar só mais um pouquinho nessa relação entre orgulho e humildade. Então vale a pena a gente lembrar do senador romano tão conhecido por nós espíritas, né, que é Públio Lentulus. E eu não vou adentrar aqui por causa do tempo, mas vale muito a pena quem já leu, releu, quem não leu, lê o livro há 2000 anos. Nesse livro tem um capítulo que chama O Messias de Nazaré, onde o senador Públio Lentulus, como Emanuel, né, mentor do nosso querido Chico, conta o encontro que ele, enquanto senador naquela época, teve com o Messias. Nesse encontro é impressionante a gente ver esse contraste entre um senador romano ainda fortemente armado no orgulho e aquele ser magnificente, né, o nosso Cristo Jesus, com o seu amor infinito, lidando com o homem orgulhoso. O orgulho é tão forte que o senador, ainda tendo encontrado com Cristo, tendo sucumbido energeticamente diante do Cristo durante os momentos que ele esteve com Cristo, ele não conseguiu falar, não conseguiu levantar, mas passado aquele momento, ele vai para casa e o orgulho toma conta dele de novo. A sua filha está curada pelo mestre da lepra, a esposa dele, que tinha se tornado já uma cristã, está ali feliz pela cura da filha, mas o senador continua aquele senador romano, dos Césares. É impressionante, né? E ele precisou, uma encarnação seguinte, vir como um escravo, né, no livro 50 anos depois, também psicografado pelo Chico, aonde então aquela condição de escravo vai começar a lapidar aquela alma de forma que o orgulho possa ir sendo dissolvido. E a questão do orgulho e da humildade vai sendo trazida no capítulo aqui que estamos estudando por dois espíritos, né, na instrução dos espíritos, e a gente lê lá, né, do espírito Lacordaire a frase: o orgulho é o terrível adversário da humildade. E Adolfo diz, o orgulho, que é o outro espírito que traz a sua contribuição, ele diz, o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. O orgulho é como a fonte de todos os nossos males. Vai ficar para uma próxima oportunidade, né, eu poder falar um pouquinho sobre o orgulho do ponto de vista psicológico, uma abordagem psicológica do orgulho, para a gente entender por que esse espírito está nos dizendo isso. É porque todos os outros problemas da alma, as doenças da alma, as chagas da alma, a gente pode entender que elas derivam do orgulho, porque o orgulho é o que segura o eu enquanto individualidade que acha que pode ser dona do mundo. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. E o que é a humildade? Né? Para a gente ir terminando com justamente o que a gente mais precisa aprender. O que é humildade? Emmanuel nos traz uma frase muito simples, profunda e reveladora. Ele diz, o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Gente, o universo está aqui sobre nós, né? O universo, nosso sistema solar tem vários planetas, né? Só que o nosso sistema solar é um sistema solar dentre bilhões de sóis que estão numa galáxia que a gente chama de Via Láctea.
O universo tem bilhões de galáxias. Então, gente, né, entre nós e as formiguinhas que estão passando ali e o universo, a gente pode se ver do tamanho das formiguinhas, né? Porque nessa relação de comparação, a gente não é absolutamente nada nesse universo que é só físico. Estamos falando do universo físico. Se a gente ouve as revelações de que são muitos universos, pois bem, a gente perde noção de espaço, né? Então, o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, mas o reconhecimento como sentimento, né? Por isso que é muito bom andar na natureza, né? Andar em lugares que você passa por vales grandes, né? Enfim, né? Nesses lugares que a natureza nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar como de uma criatura simples, né? Pequena. A humildade é a virtude que nivela todos os homens e mulheres, né? Eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, proporcionando o progresso espiritual que nos aproxima de Deus. A humildade, uma virtude que nos aproxima de Deus. A gente pode dizer que humildade, gente, é ser o que você é. Nem mais nem menos, porque tem uma questão interessante que você sabe que o complexo de inferioridade, assim como o complexo de superioridade, são manifestações do orgulho, né? Porque Deus não quer que você se sinta, né, um inferior, nem um superior. Ele quer que você se sinta uma criatura, filha dele, como todas as outras. Eis uma questão importante, né? Sobre entendermos o que é o orgulho, o que é a humildade. Então, humildade é ser o que você é, uma criatura divina, nem mais nem menos. E claro que no andar da evolução das criaturas, das nossas evoluções espirituais, a gente vai expressando qualidades e qualidades. Então tem alguém que canta bem pra caramba, tem outro que dança bem, tem outro que pensa maravilhosamente, né? Escreve livros, tem outra pessoa que é um excelente marceneiro, plantador, cultivador. E assim vão as muitas faculdades que a gente desenvolve ao longo das muitas vidas, né? Por isso que Deus nos dá muitas e muitas encarnações. Pois bem, então, chegado aqui já são 9h02, para a gente resumir, né, tudo que foi dito aqui, para a gente acabar com um pouco de poesia, eu vou declamar uma poesia de um poeta baiano, um espírito poeta ou um poeta, um espírito poeta ou um poeta espiritual, que ainda está encarnado entre nós aqui, né? Conhecemos ele, nosso querido Borges, que nos ofereceu uma poesia que sintetiza esse capítulo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Diz pobre de espírito o que tem a humildade como atributo de alma e de sensibilidade. Respira no grande amor, vindo do nosso Senhor, praticando a caridade. Já o culto inteligente para as coisas deste plano, nutrindo-se de orgulho, de soberba e de engano, de ser inadmissível haver um mundo invisível achando-se um soberano. Toma o seu conhecimento por medida universal, contestando a existência do mundo imaterial. Todo orgulho é perdição, pois constrói no coração prepotente pedestal. Para ele o Evangelho é utopia, é loucura, é delírio, inconsciência, fruto de mente imatura. Não passa de fanatismo, de bobagem e idiotismo, uma doença sem cura. Mas a justiça divina não poderá conceder tratamento igualitário ao que crê e ao que não crê. Ter muito conhecimento sem nutrir o sentimento é enxergar e não ver. O homem pobre de espírito tem puro seu coração, é humilde, caridoso e vê no próximo um irmão, pois nunca perde de vista que sofrimento é conquista, caminho para a evolução. Obrigado, gente. Agradecemos ao nosso irmão Renato pela belíssima palestra da noite.
E agradecemos também, nesta noite, ao nosso irmão Ariston, que nas últimas décadas edificou esta casa, dando seu exemplo de humildade como franciscano que foi e que é, e deixou a responsabilidade para que nós possamos dar prosseguimento ao seu trabalho aqui. Que ele receba o nosso abraço fraterno nesta noite, e somos muito gratos por ter convivido com ele durante sua existência. Que Deus possa iluminá-lo cada vez mais. Nós vamos chamar o Nuno para fazer a prece final. Dando um aviso também que as pessoas presentes que quiserem fazer inscrição para tratamento e cura após o final, a Ioco e o Paulão estará à disposição ali na biblioteca para fazer a inscrição. Nuno. Aproveito para pedir aos passistas, médiuns da casa, para se colocarem aqui à frente, estendendo as mãos. E assim já aplicamos o passe coletivo, pedindo ainda que todos os irmãos que estão em seus lares, que também se coloquem neste momento à disposição da espiritualidade superior, desligando as luzes, fechando os olhos, abrindo o coração, se possível um copo com água, enfim, se conectar com essa espiritualidade. E assim pedimos, em agradecimento, por mais uma lição, esta que é a pedra fundamental da evolução, a humildade, a capacidade de ouvir, de respeitar, de refletir. E pedimos aos mentores da casa, nosso irmão Francisco de Assis, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso fundador Ariston Santana Teles, que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando e nos intuindo, que esses mentores de luz, neste momento, possam nos aplicar um passe, renovando a nossa energia, a nossa fé, a nossa vontade de prosseguir, a nossa saúde, com muito otimismo, com muita simplicidade e alegria de viver. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, felizes, caminhando. Pedimos ainda pelos irmãos enfermos nos hospitais, nos lares, nos orfanatos, nos presídios, em toda parte onde houver necessitados, que se faça presente a espiritualidade nessa noite, com um abraço de muita alegria, de otimismo e de paz. Obrigado, Mestre Jesus, fica conosco, nos auxilie, nos ilumine, nos intua, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a todos que estão presentes nesta noite, que possam retornar ao aos seus lares em paz, que tenham uma noite tranquila e refazedora. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Boa noite. Muito obrigado a todos.